Ouça agora uma palavra de vitória com o pastor Jorge Stutz. Aleluia, gente, é tremendo. Mateus capítulo 3, vamos projetar aqui, e eu tenho uma mensagem aqui, vou ser sucinto, tá bom? 3,16 de Mateus. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou de quem eu me agrado. Novamente, assim que Jesus foi batizado, início de ministério, está começando aí. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Você sabe por que o Espírito de Deus desceu como pomba? Eu falei isso aqui um tempo atrás aí. Porque a pomba é a única ave que não tem fel. Fel. Isso significa que não tem amargura. O Espírito Santo não pode ser amargo. Então, como pomba, descendo como pomba e pousando sobre ele, então a voz dos céus que disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Isso aqui é fenomenal, isso aqui é maravilhoso. Mas vamos um versículo depois disso, 4:1 de Mateus, diz assim, vamos lá, gente? 4:1, um pouquinho à frente, um versículo à frente. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Espera aí, eu quero que você preste atenção nisso aqui. No 3,17, a voz dizia: este é meu Filho amado, a quem eu me agrado. 4:1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu queria olhar de perto isso aqui com você. Como é que pode? Um versículo atrás é meu Filho amado, em quem me agrado. Um versículo acima, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Eu quero parar aqui para poder pontuar alguma coisa do texto que ora nós acabamos de ler. Você deve ficar atento a isso. Como pode, no 3,17, a meu Filho amado, em quem eu me agrado? E um pouquinho mais à frente, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pois bem, isso, a princípio, já nos faz refletir que Deus, aleluia, que Deus, Ele sempre vai nos conduzir a momentos de testes, quando nós somos chamados por Ele. Isso é fato. Ninguém aqui é bobo achando que se converteu e a vida agora virou um mar de maravilhas. Há muitas adversidades. Muitas são as adversidades do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que maravilha. Você deve prestar atenção nesse verso, que não é você que consegue se livrar de todas, é o Senhor que te dá a vitória sobre todas. Então Deus aqui mostra, nos revela, que com quem Ele tem chamado grande, Ele já começa levando para um teste.
já foi batizado, já é amado, mas espera aí, já vamos para o deserto. E para ser tentado pelo diabo. Eu acho uma coisa na sequência muito rápida. Então, não dá tempo para piscar, é rapidinho. Foi batizado, o Espírito Santo veio com forma de pomba, ouviu a voz que dizia, você é meu filho amado, e já vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Então, quando Deus chama alguém e confia a alguém algo grande, já vai começar passando pelo teste. É por isso, senhoras e senhores, que para começar uma caminhada cristã tem que ser macho. Tem que ser forte, tem que ter fibra, tem que ter coragem, tem que ter unção, tem que ser mulher mesmo, de fibra, para começar, para continuar e para concluir. Tem que ter muito Deus na vida, gente. Muito Deus. A caminhada cristã é longa e cheia de obstáculos. Você pode ter convicção disso. Não tem como servir a Deus sem um bocado de teste, sem um bocado de adversidade. Deus vai provando, até saber que os que vão entrar no céu são os valentes, são os guerreiros. São aqueles que não abandonam a cruz, não abandonam a fé, não abandonam a palavra, não abandonam a igreja. E o homem vai passando por teste. Se você está passando adversidade, luta, privações, bem-vindo ao clube. Não é só você não. Entendeu? Então, logo que veio o batismo e o Espírito Santo, já então foi conduzido ao deserto. Então eu quero extrair aqui, pontuar 3 coisas para a gente finalizar. Primeiro, está aqui, ó, no verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Não foi o diabo. Foi levado pelo Espírito. Então, às vezes, nós nos encontramos em situações que a gente tem que discernir quando é Deus, quando é você mesmo e quando é o diabo. Você vai ter que ter essa sensibilidade. Então, às vezes é você mesmo, não é nem Deus e nem o diabo. Você arruma tanto problema para você, toma tantas decisões erradas, que se encontra numa vala, num buraco, num abismo, numa guerra terrível, e depois é o diabo, isso é o diabo, às vezes nem é. Mas aqui no caso, foi levado pelo Espírito ao deserto. A direção que o Espírito tinha aqui para Jesus era o deserto. Então, é claro que quando nós estamos pautados na palavra de Deus, Ele é que vai dando a direção correta para nós. Não tem como falhar. Como não tem nenhuma possibilidade de zero de adversidade, em contrapartida, para compensar, não tem como falhar. Então, essa adversidade, essa direção que nos leva a um deserto, a uma luta, a uma prova, é para nos formar para as coisas grandes que vão vir lá na frente. Só um glória a Deus aqui. Então, se você está passando pelo estreito, se você está passando pelo funil, se você está passando por guerra, se prepare que lá na frente vai ter coisa boa para você. Então, a gente aprende, então, vai começar um ministério triunfante, então de cara já tem um deserto, Deus está já formando, e assim é conosco. Então, ele tem uma direção, a direção conduz ao deserto. Muitas vezes acontece isso conosco. Para nos fazer crescer. Entendeu? Eu acho fundamental. A riqueza do cristão é a sabedoria, gente. O ouro do cristão é a sabedoria. Então, a gente precisa crescer. A gente precisa mudar. Transicionar a nossa mente. Nós não podemos ser do mesmo do ano passado, 10, 15 anos atrás. Nós precisamos crescer. Mudar de fase. Você já viu aquele joguinho antigo, o Atari? Os antigos aqui, lembra que tinha um aviãozinho? Então, aquilo ali você ia até mudar de fase. Então, tem gente que até hoje não mudou de fase. Continua na mesma fase. Então,
Quando é que você descobre que o seu deserto acabou? Essa é uma boa pergunta. Quando é que você descobre que você venceu o deserto? Quando as coisas na tua vida... Entendeu? Mas significa também que lá na frente tem outro teste. Agora, se você não mudou de fase, continua na mesma fase, é porque você não venceu esse deserto. É porque você não aprendeu ainda. Então, para início de conversa, o Senhor Jesus está sendo conduzido através de uma direção do Espírito, para ser tentado pelo diabo. E vamos lá. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Dificuldade, adversidade, deserto só se vence com consagração. Olha aí. Levado pelo Espírito e agora debaixo de consagração. Cada um tem uma maneira de se consagrar, gente. Tem pessoas que dobram o joelho aqui e ora 3 horas. Tem pessoas que dobram o joelho e não conseguem ficar 15 minutos. Mas a todo tempo ele está aqui, meu Deus, eu sou teu e o Senhor é meu. Eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Está no carro dirigindo, está pensando, eu sou do céu. Eu estou aqui passando, mas eu sou do céu. Meu Deus, eu quero a nova unção. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Pai, eu amo a tua palavra. E vai se consagrando. Está lá varrendo a casa, está lá cuidando, fazendo a comida, está lá trabalhando, está lá no trânsito, mas está consagrando. Cada um tem uma maneira e tem uma forma de se aproximar de Deus. Jesus aqui jejuou 40 dias e 40 noites. Tem gente que consegue jejuar 2 dias, 3, 4, 5. Sei lá. Tem gente que não consegue, que já dá chilique. Mas, em contrapartida, tem uma outra maneira para se aproximar de Deus. O fato é, para se vencer um deserto, que as coisas estão estreitando, é consagração. Leitura da palavra, joelho com lágrimas, vida dedicada a Deus e ligado o tempo todo na vertical. Entendeu? É isso aí, você está em espírito, consagração, para poder o Espírito Santo de Deus te conduzir a lugares altos, te dar vitórias na tua vida, fazer com que a sua vida, seu casamento, seus filhos tenham paz. Entendeu? É isso. Então isso vem para trazer o crescimento para o cristão. Gente, nós precisamos, a cada dia que passa, a cada mês que passa, amadurecer. Compreender mais as coisas e a cultura de Deus aqui na terra. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo para adquirirmos crescimento. Então, eu te faço uma pergunta e não me responda. Você pensa ou você acha que você está mudando? Ou você já mudou? Você que era um dinamite, uma pólvora, estresse puro. Você que era terrível, que gostava de uma briga, que era temperamental, agora você está zen. Entendeu? A pessoa olha para você e já vê paz. Você é um colírio. As pessoas só de olhar para você já descansa, porque o Espírito de Deus está aí contigo. Entendeu? Então, você está mudando ou você continua aquela mesma... Qual é a palavra? Com aqueles mesmos comportamentos. Se você está mudando, você está indo na rota certa, no caminho certo. Agora vai fazer 30 anos que nós estamos casados, né, pastora Rose? Mas nós brigamos muito até o 10º ano, hein? Brigamos muito, brigamos. Depois descobrimos que a gente era dois tolos, 2 bobos. Você vai embora, eu não vou. Você que vai, não vou. E depois a gente foi descobrindo isso, foi amadurecendo. O deserto foi aprimorando. E aí, quando ela quer caçar encrenca comigo, eu saio rindo. E quando eu quero caçar encrenca com ela, ela fala, você é um velho bobo. Mas eu já sei que está tranquilo. Porque a gente foi abrindo mão das nossas razões. E para ter paz, é melhor você abrir mão da tua razão. Vale a pena perder a razão para ter paz.
Então isso vai dando crescimento. Então muito se fala hoje, as professoras falam isso, que nas escolas está cheio de criança com TOD. Você já ouviu falar isso? Luizinha, cheio de criança com TOD. Eu falei, meu Deus, que negócio de TOD é esse que tanto se fala? Vamos pesquisar TOD, transtorno opositor. Espera aí, gente. Transtorno opositor desafiador, TOD. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Então, eu fiquei analisando, criança com TOD, transtorno opositor desafiador. Lembrei, tem crente assim. Tem crente assim, transtorno opositor, se opõe a um conselho, a uma palavra dura que, na verdade, ela precisa para que haja transformação. Então, ela se opõe e ainda desafia, desafiador. Não quero e ainda duvido quem faça eu fazer isso. E ainda desafia. Então, TOD é bom se for Nescau, né? Porque esse aí, enfim. Mas quando Jesus é conduzido pela direção do Espírito ao deserto, para que fosse formado. E um detalhe que eu quero dizer para vocês, para vós outros. Jesus e o diabo aqui. Jesus vence o diabo aqui na condição de homem. Homem. Não é como Deus, não, entendeu? Aqui é como homem. Porque se fosse como Deus, que graça teria? Então aqui é como homem, mostrando que se ele venceu, eu e você podemos vencer também. Podemos também vencer. Então, em primeiro lugar, é a direção. Em segundo lugar, é a consagração. Olha, ele está no deserto, tentado pelo diabo, vai precisar de consagração. Vai precisar de estar mais conectado com Deus. É isso aí. Para vencer o dia mal, para vencer as adversidades. Como é que nós vamos vencer deserto, vencer a tentação do diabo, se nós não consagramos a nossa vida a Deus? Se queremos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então Jesus está sinalizando. Veio a direção, vai enfrentar isso através da consagração. Pois bem, nós falamos da direção, consagração, e agora eu finalizo com o terceiro tópico. O que me chama a atenção está aqui, ó. Isso aqui me chama a atenção. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Isso aqui me chama a atenção e me faz descansar a alma. Por quê? Como que Jesus, na condição de homem, venceu Satanás? Ele venceu Satanás na condição de homem, porque ele teve a afirmação: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Essa palavra, Deus estava afirmando aqui que estava com Jesus e que era com Jesus. Por que é que Jesus vence Satanás no deserto? Por causa desta palavra, afirmação. Essa palavra não veio da terra, essa palavra veio do céu. Essa palavra não é natural, essa palavra é sobrenatural. Essa palavra não é do homem, essa palavra é de Deus. Essa palavra não é de baixo, essa palavra veio de cima. Então, a afirmação fez ele vencer as guerras. Quando nós abrimos os nossos olhos para isso e temos a afirmação que Deus me chamou, eu vou vencer os meus desafios. Espera aí, Deus me chamou, então eu vou vencer minhas guerras. Então isso é uma afirmação. O que acontece para eu e você vencermos as nossas guerras? Você precisa se sentir afirmado de que Deus falou isso aqui para você também. Você é meu filho amado, de quem eu me agrado. Mas você analisa
que a primeira coisa que o diabo tentou fazer foi levar dúvida. Quando o diabo disse para Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha que ele está lançando uma dúvida. Espera aí, na mente nossa, se abrirmos uma brecha, vem uma dúvida. Espera aí, tem alguma coisa, uma desconfiança, uma falta de fé, e aí voltamos à estaca zero. Olha que Satanás está trabalhando na paternidade. Se tu és o filho de Deus, está querendo colocar uma dúvida. Satanás não está dizendo aqui, já que você é um filho de Deus, não. Está colocando dúvida. Se és o filho de Deus. Mas Jesus não vai cair nessa, por quê? Por causa da afirmação. Deus já havia falado para ele que ele era amado. E Deus não já falou contigo que você é amado, que você é amada? Então você precisa se sentir afirmado. Que vai dar certo, que você vai vencer, que essa porta vai se abrir. A afirmação. E tem um detalhe aqui no texto, discorrendo aqui para baixo, Satanás vai falar para Jesus isso 3 vezes. 3 vezes, tentando colocar dúvida. Mas Jesus não cai, porque ele já havia sido afirmado pelo Pai. É isso, gente. Não tem outra palavra. Está aí. Afirmação. Olha para Jeremias, quando Deus chama Jeremias. Jeremias olha para Deus e diz: Deus, eu não posso. Eu sou como uma criança, eu não sei falar. Deus disse para Jeremias: Jeremias, você não sabe nem o que tu está falando, Jeremias. Você está dizendo que você é uma criança, mas eu te ungi lá atrás, lá no ventre da tua mãe. Foi lá. Então, o diabo, ele sempre vem depois. Deus vem antes, o diabo chega atrasado. Quando o diabo tentou falar para Jeremias que ele não tinha capacidade nenhuma para ministério, é o que acontece com muitos, que na mente você acha que você não tem capacidade nenhuma para vocação, para ministério, mas Deus lá atrás está falando para Jeremias, está falando que você não sabe nem falar, que você é como uma criança, mas foi lá no ventre da tua mãe que eu te ungi. Foi lá que eu te ungi por profeta. Então, Jeremias precisava se sentir afirmado. Peraí, Deus me chamou, então ele garante. Se sentir afirmado de que Deus realmente está no negócio. Quando você se sente afirmado, não tem esse negócio. Então, dobra a sua atenção. Não tem esse negócio, mas comigo não vai dar certo não, porque eu fui apresentado ao diabo com 7 anos de idade, e aí eu tomei sangue de galinha, sangue de pato, sangue de rato, sangue de tudo quanto é bicho. Não. A trajetória da tua vida, o diabo pode ter te levado até para outros lugares, mas você é chamado lá atrás, lá no ventre, antes. É antes. Por isso, você precisa se sentir afirmado. Não, eu desviei, eu aprontei, eu estou longe de Deus, estou longe da fé. Mas o chamado é lá atrás, gente. Quando você se sente afirmado, você consegue romper. É isso. Porque o nosso ministério funciona e dá certo. Em primeiro lugar, Deus. Depois, nós cremos na afirmação. Foi Deus que chamou. Então, casa que Deus levanta, ninguém derruba. E aí, a afirmação é você crer que Deus te chamou e Ele tem autoridade e poder para fazer executar essa missão. É a afirmação, gente. É não ter dúvida. Olha para Davi. Davi quis um rei, foi atrás de Davi. Deus podia ungir Davi lá por detrás das malhadas? Sim ou não? Podia, mas por que quer trazer ele para dentro de casa? Para ungir na presença dos irmãos. Porque o que Deus quer fazer com você não precisa ser escondido. Entendeu? É para que muitos vejam mesmo. Eu fui aqui nesse bairro humilhado, amassado, achatado, envergonhado. E aí Deus um dia falou: vem cá, que eu vou te ungir aqui no meio desse povo e eles vão saber que eu sou Deus. E aí eu me senti afirmado. Deus falou e pronto. Agora, um detalhe, gente, e eu vou finalizar aqui. Um detalhe, isso é importante.
Sabe quantas vezes Jesus ouviu isso para poder fluir no seu ministério? Uma vez só. Agora, quantas vezes você quer que Deus fale contigo que Ele te chamou para uma obra? Quantas vezes? Quantas vezes é necessário? Toda hora, todo dia? Eu vou dizer uma coisa para você. Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. Abraão caminhou, depois da chamada, Abraão caminhou com Deus 30 anos. Nesses 30 anos, Deus falou com Abraão 8 vezes. Só. 8 vezes. Gênesis 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 22. Esses são os registros. Mais nada. 8 vezes. E tem um detalhe, Deus está apontando aqui, dizendo o seguinte, olha, Abraão, que é o meu amigo, eu falei 8 vezes. O problema nosso é que a gente quer que Deus fale toda hora, todo dia. Não, Deus, eu não estou ouvindo direito, não, é verdade mesmo, será que é? Não, fala de novo, toda hora. Jesus ouviu uma vez só, fluiu no ministério. Abraão falou com Deus, Deus falou com ele 8 vezes em 30 anos. Tem que repetir toda hora, gente, que Deus te chama, que Deus te espera. Igual aquele, não só mulheres apaixonadas, homens também, que faz isso, que fala para o companheiro, ou que fala para a companheira, diz que me ama, diz, mas já falei, mas fala de novo, eu gosto. Mas toda hora. Então, toda hora, gente. Então, olha, você procura um destino e liga lá o GPS. Entra à direita, vira à esquerda, sobe a ladeira. Pegou uma reta de 20 quilômetros, o GPS fica quieto. Não vai. E é isso aí, continua. Isso, está certo. Até o GPS, gente. Tá certo, tá aí, estou contigo, pode ir, pode seguir. Não, só fala de novo quando tem que mudar de rota. Então, pessoas que querem que Deus fala toda hora. Todo dia, toda hora. Sabe o que é isso? Falta afirmação na sua mente e no seu coração. Deus não já falou, tem que falar de novo. Falta afirmação, gente, de que Deus realmente te chamou e que você deve ir. Agora, o problema é que muitos vão correndo atrás de profecia. Eu vou para a igreja tal que lá tem profeta. Meu Deus, Deus não já falou? Uma vez uma irmã ligou, acho que foi para a pastora, para mim, eu quero ir na sua igreja tem profecia? Tem. Na sua igreja revela? Revela. Aí ela veio para o culto de domingo, uma bênção, louvor, uma presença magnífica de Deus, palavra. Quando terminou o culto, ela me chamou na porta. Ué, pastor, o senhor falou que revela, mas não teve revelação, não. Eu falei, quem te falou que não? A palavra revelou até agora, você não ouviu, não? Que isso, gente? É questão de sabedoria. Deus já falou que Ele te escolheu desde o ventre, que Ele tem um chamado para você, que Ele vai fazer uma obra na tua vida, e pronto, acabou. E vai seguir em frente. Quando nós temos essa afirmação, nós temos a convicção, a nossa vida espiritual, nosso ministério flui. Porque você passa a confiar absolutamente em Deus, nem em você mesmo. É em Deus, porque você sabe que mesmo pequeno, Ele te chamou. Então, carregue essa palavra no seu coração. O deserto era estreito, difícil, mas Jesus não perdeu a batalha porque Ele se sentiu afirmado. E você deve sentir isso. Para isso que Deus te chamou. Ministério de Louvor, por favor.